Eu sou Silvana Araújo, seja muito bem-vindo a esse segundo vídeo da série onde eu mostro os 3 passos importantíssimos para colocar definitivamente a sua empresa no rumo da excelência. Os 3 passos são parte do programa que nós desenvolvemos, que é o programa do caminho do crescimento, que oportuniza a sua empresa a gerar momentos e situações e um ambiente criativo onde você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, todas as suas metas, colocando a sua empresa de forma definitiva no caminho do estado da arte. Gerando conhecimentos e proporcionando implementação de novas ideias e geração de um ambiente criativo que potencializa os resultados de todas as áreas da sua empresa. E não importa se você é um pequeno empresário ou se você já tem um certo sucesso, já conseguiu bons resultados na sua empresa. Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo, aqui em cima tem um link que é só você clicar e você vai poder assistir. Seria interessante, eu até recomendo que você assista o primeiro vídeo para poder acompanhar o passo a passo de todo esse programa e desses como é que funciona efetivamente esses 3 passos que são muito importantes para o crescimento da sua empresa. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que se inscreveram para assistir essa série de vídeos. Eu estou muito feliz de poder compartilhar. A gente criou aqui uma bela comunidade para compartilhar este conhecimento. Então, eu agradeço, fico muito feliz, obrigada por você estar aqui conosco. Bom, agora eu vou mostrar como que é possível atingir o estágio da sinergia na sua empresa. Conforme eu falei no vídeo anterior, esse estágio representa os momentos mais importantes de aprendizado. De geração de informações relevantes para promover o conhecimento necessário. O estágio do crescimento vai te levar e vai permitir que sua empresa entre definitivamente no caminho para o estado da arte. E quando você consegue alcançar esse estágio da empresa, a geração de ideias e a percepção de oportunidades de melhoria fluem naturalmente dentro do grupo e você passa a ter resultados concretos, cada vez melhores. É comum, nesse estágio, as empresas entrarem em um processo de gerar inovação e de se colocarem à frente dos concorrentes no mundo no mercado onde elas estão atuando. E, além disso, você passa a interagir e a atrair as pessoas certas para o seu negócio. Passa a enxergar com muito mais clareza e velocidade as oportunidades de crescimento e as boas práticas de gestão que se apresentam, entrando num fluxo de melhoria contínua, constante e gerando crescimento e riqueza para todos que estão à sua volta. As boas práticas de gestão passam a ser rotina. Você deixa de sentir aquelas dores que nós falamos no vídeo anterior. Por isso, é importante que você acompanhe até o final desse vídeo, de forma que você possa entender como que isso é possível. Mas deixa eu te mostrar esse estudo de caso
que eu separei especialmente para a gente constatar alguns fatos que são bastante importantes. A Endeavor é uma organização que está presente em mais de 20 países e com 8 escritórios em diversas regiões do Brasil para promover a cultura empreendedora nos países em desenvolvimento. Nesta publicação, eles trazem a história de 10 empreendedores que transformaram sonhos grandes em negócios de alto impacto. E o que eu quero compartilhar com vocês é sobre a Sirtec Sistemas Elétricos. Lembra que a gente falou da Sirtec no vídeo anterior, né? Eu mostrei para vocês, cujo proprietário é um desses 10 empreendedores. Observa os trechos que eu destaquei sobre a visão do mentor João Farcas acerca do posicionamento do Darcy Schneider e da Sirtec Sistemas Elétricos. O João Farcas diz o seguinte: estamos todos em busca de significado no trabalho, não apenas no que se faz, mas como se faz, na cultura que se constrói através do que se valoriza, incentiva e pratica. E ele conclui com a seguinte frase: transformar intenções e valores em uma cultura sólidas e construir uma empresa coesa, capaz de fazer melhor do que os seus concorrentes, produzindo mais valor para os seus colaboradores e clientes e acionistas, isso é tarefa para empreendedor diferenciado. É o que faz Darcy, é o que faz a Sirtec, uma empresa excepcional a ser estudada e entendida. João Farcas, sócio fundador da Aximas Branding. Eu trouxe esse case para reforçar alguns conceitos importantes do vídeo anterior. Lembra que eu falei que uma empresa uma empresa que não conhece o seu propósito, não conhece a sua missão, ela acaba por não saber o que faz e por que faz. Lembra que eu falei que definir a missão, a visão e os valores é o mais fundamental e o primeiro passo que é preciso dar, que é o passo da construção? Então, as palavras do mentor da Endeavor sobre a Sirtec comprovam isso que eu acabei de te dizer. A partir desse passo, você passa a compreender que todos os efeitos das suas ações e decisões e das ações da sua equipe são os responsáveis pelos resultados que você obtém. Dessa forma, você vai parar de buscar desculpas no governo, na crise, nos concorrentes ou em qualquer outro fator externo, e as suas ações e decisões ficam voltadas para a execução da missão e da melhor forma possível, né? Claro, com foco na sua visão de futuro, passando a se responsabilizar pelos resultados que deseja obter. Eu reforcei também que o método PDCA na prática, ele precisa ser implementado na rotina diária da empresa. Te mostrei também um exemplo, né, que acontece mesmo em grandes empresas, quando o método, o que acontece quando o método não está na rotina diária da empresa, né? Lembra da reportagem da revista Exame, né? Então, no segundo passo, o passo da sinergia, que engloba
as próximas 3 fases do PDCA, a fase de executar, acontecem os primeiros momentos de geração de informações. Na fase de checar, são os principais momentos de aprendizado e de crescimento que são fundamentais para a fase da ação, né, da implementação de melhorias e colocando o método definitivamente na rotina diária da sua empresa e propiciando as condições para o terceiro passo, né, onde você vai ter um ambiente criativo, gerador de conhecimento e levando conhecimento constante, né, e contínuo, levando a uma situação de crescimento sustentado do seu negócio, permitindo ainda que a sua empresa entre no caminho para o estado da arte, né, percebendo oportunidades de melhoria e crescimento e de inovação de forma sistemática e automática. É isso que acontece com a gestão das empresas que crescem, mesmo durante as crises econômicas, né? Na fase da execução do ciclo PDCA na prática, é o momento de colocar a mão na massa, né? De realizar todas as ações que foram listadas no plano de ação. Só elaborar o plano não traz resultado. Até é bastante comum alguns empreendedores, né, às vezes acontecer de estarem tão envolvidos nas ocorrências operacionais que acabam esquecendo, né, que a fase do planejamento foi elaborada exatamente para que as atividades diárias da empresa sejam executadas conforme o plano, né? E algumas vezes as coisas até acontecem naturalmente, mas outras acabam não acontecendo, não sendo realizadas, prejudicando os efeitos que a pessoa deseja, né? O grande desafio da fase de execução é garantir que todas as ações planejadas sejam efetivamente executadas, né? O acompanhamento diário da execução das ações e dos efeitos, né, que elas estão causando é o que faz a diferença entre bater as metas ou não, né? E durante a execução das ações, você ainda tem tempo de perceber se existem, né, necessidades de ajustes ou de correções no plano. Mas todas as ocorrências relevantes precisam ser registradas como informações, né, para a fase seguinte, né? Por isso, as ferramentas de controle de execução das ações são tão importantes, né? Por exemplo, se você tem um objetivo de reduzir despesas, né? Você precisa registrar todos os dados, todos os tipos de despesa que você tem, qual a quantidade de cada despesa, o valor, né? E se acontecer algum fato relevante, sei lá, tá sobre uma máquina, né? Quebrou uma máquina, esse fato precisa ser registrado para, no momento que você for fazer as análises, você saiba por que aumentou aquela despesa, né? Se você é um empreendedor que se encontra em algum estágio de implementação do método já avançado, né? Provavelmente você já possui algum sistema de informação que permite o registro do plano e onde geralmente existem campos, né, de acompanhamento e controle da execução das ações, né? Inclusive com funcionalidades, né, que permitem o registro de informações
relacionadas aos fatos relevantes, né, que devem ser anotados a fim de permitir uma melhor compreensão desses efeitos, né, conforme o exemplo da máquina que eu dei, gerados nas ações que são realizadas, né. Neste caso, o que você precisa fazer é tomar um cuidado absoluto com a procrastinação. Tá? É da natureza humana ser procrastinador. Né? Nós temos o mau hábito de deixar para depois muitas ações que devemos realizar agora, né? E este mau hábito é um dos maiores vilões na execução do plano de ação. Né? Então, muito cuidado com a procrastinação. Palavrinha ruim de falar essa. Agora, se você é um empreendedor que está iniciando na implementação do método e não possui nenhuma ferramenta informatizada para registrar e para acompanhar o plano de ação, não possui recursos disponíveis para comprar, para adquirir, né, no momento, não tem problema nenhum. Tá? A prática do método PDCA não requer necessariamente que você possua sistemas informatizados, sofisticados. Na verdade, a prática do método é a adoção de bons hábitos sistemáticos e regulares que proporcionam momentos de aprendizado e de geração de conhecimento, né? E, claro, é óbvio que para gerar o conhecimento você vai precisar ter disponível informações, né, dados e fatos, mas que podem ser registrados de inúmeras maneiras, né, não necessariamente informatizado. E é evidente, é óbvio que os sistemas informatizados facilitam, né? Facilitam muito, agilizam muito o processo, né? E existem milhares de sistemas disponíveis no mercado, em valores bem acessíveis, tem todo tipo de sistema que você possa imaginar, né? Cabe salientar que é comum precisarmos de ferramentas de controles mais simples, né? Conforme o tipo das ações ou os processos aonde ocorrem essas ações, né? Dentre as inúmeras ferramentas de controles manuais utilizadas, eu destacaria assim algumas mais simples, né, mas muito eficazes e que sempre eu utilizei com ótimos resultados, o checklist das ações, né, checklist de execução das ações, que permite controlar e o passo a passo, né, em processos que são compostos por um grande número de atividades. E outra é o painel Kanban, né, que é bastante eficaz no acompanhamento e no andamento do fluxo das ações, principalmente em processos de produção ou na execução de processos específicos. Né? No programa Caminho do Crescimento, dentre as diversas ferramentas que a gente sugere, nós disponibilizamos uma planilha informatizada onde podem ser feitos os registros, né, do plano de ação e possui um campo específico para registrar e controlar a execução de cada uma dessas ações programadas. Né. Nós ensinamos ainda as várias outras técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para controlar a efetiva execução de todas as atividades e ações que estão previstas no seu plano de ação, né? Como devem ser feitos os registros diários,
os eventos adversos ao plano, e bem como as decisões, né, para correções e ajustes que possam ser identificados durante a execução do processo. Se você deixar para confirmar se as ações foram executadas ou não, né, somente na fase de checagem, provavelmente você vai ter surpresas, né? Você corre o risco de ter surpresas desagradáveis e de não ter tempo de fazer os ajustes necessários que possam te ajudar a alcançar esses objetivos. Na terceira fase do ciclo PDCA, que é o check, né, que é checar, quando paramos para conferir os resultados obtidos e compará-los com os resultados anteriores, né, e com as metas que foram estabelecidas a fim de verificar se os efeitos que as ações executadas causaram e estão dentro do esperado, né? Nesta fase, é extremamente importante que você verifique todas as informações em dados e fatos, né, que foram registrados durante a execução, a fim de desenvolver os modelos adequados para registrar e analisar os resultados obtidos, né? E este é um dos principais momentos de aprendizado durante a execução do método, né? É por meio das análises e da interpretação das informações que o conhecimento é gerado. Sem a realização de uma análise cuidadosa e criteriosa, né? E de interpretação e compreensão dos significados de cada resultado obtido, o conhecimento necessário não vai ser gerado, né? Você ter informações disponíveis, mas não compreender ou não interpretar é o mesmo que não ter, né? Os modelos dos quais eu falei referem-se à forma como você sintetiza os dados que pode para poder, né, interpretá-los. Os sistemas informatizados geralmente já trazem um módulo pronto para análise, onde o próprio sistema condensa e sintetiza os dados, né, e os fatos registrados em diversos gráficos, que permitem uma análise e uma interpretação, né, das informações geradas de uma forma muito clara e muito fácil, né, de compreender. E é por meio das análises destes modelos que nós identificamos as oportunidades de melhoria, né, que precisam ser implementadas, bem como a constatação dos efeitos produzidos pelas ações realizadas, comprovando se as ações se a ação foi eficiente, né, no seu efeito e se ela foi eficaz no seu resultado. E este é o glorioso momento de geração do conhecimento. Quando o conhecimento efetivamente acontece, permitindo a tomada das decisões importantes, né, que vão promover as melhorias e o crescimento na sua empresa. No programa Caminho do Crescimento, neste ciclo, nós orientamos a condução das análises, as análises necessárias, o surgimento sugerimos algumas ferramentas, técnicas, algumas coisas até que são, algumas ferramentas que são bem simples,
e de baixo custo, inclusive, mas bastante eficazes para que você consiga fazer o controle e o registro dos dados e dos fatos, né? Permitindo que você faça uma análise de forma eficiente, né? E de forma eficaz, que realmente você consiga enxergar e perceber as melhorias e as oportunidades, né, que venham a surgir, para então implementar novas possibilidades de crescimento e de desenvolvimento para a sua empresa. Isso facilita a compreensão dos dados e dos dados gerados e dos fatos, né, durante a execução do plano, para a identificação das oportunidades de melhoria, né, e das ações que devem ser padronizadas e implementadas, considerando os recursos disponíveis, né, que a empresa tem, bem como as oportunidades externas que tenham surgido neste período, durante o período da execução. O método PDCA na prática, que é a ação, ou seja, o momento de agir, né, e de atuar com base no conhecimento adquirido, nesta fase, as ações que surtiram o efeito desejado devem ser padronizadas a fim de que possam ser executadas por qualquer pessoa, seguindo sempre a mesma metodologia e obtendo sempre os mesmos efeitos satisfatórios. Por meio da padronização, que os empreendedores garantem, que chamamos de momento da verdade positivos, né? Os momentos da verdade, eles podem ser positivos ou negativos em uma empresa. Lembra do exemplo da papelaria que eu falei, contei que o meu filho vivenciou, né? No vídeo anterior, foi um momento negativo, né? E então a padronização das ações garante que esses momentos irão acontecer exatamente conforme foram pensados, planejados e combinados, né? E com as ações sendo executadas sempre do mesmo modo, independente da presença ou da ausência do chefe, né? É o que garante que você, como empreendedor, vai estar lá mesmo sem estar. É o controle da execução das ações que permite você acompanhar se tudo está acontecendo conforme o desejado, né? E para padronizar as ações não significa que você precisa engessar o jeito de fazer a gestão do seu negócio, né? Não precisa nem mesmo, se não quiser, ter as padronizações por escrito, né? Ou seja, descritas em um documento ou em um procedimento. Significa, sim, que você deve gerar um ambiente propício ao engajamento, né, ao envolvimento, ao comprometimento da sua equipe, né, e o que ficou combinado, programado e planejado efetivamente ocorra desta forma, né. Nesta fase também ocorre a implementação das melhorias, né, que foram identificadas e que irão contribuir para refinar os efeitos das ações e melhorar os resultados ao executar as suas metas, né? E ainda rever novas oportunidades de melhorias que possam gerar inovações em seus produtos ou serviços, né? E potencializando os resultados, superando metas para o êxito melhor ainda dos objetivos, né? Estes 3 ciclos da aplicação do método PDCA na prática
executar, checar e agir, são os momentos que promovem a sinergia nas empresas, né? Lembra do vídeo anterior, quando eu falei do significado literal da palavra sinergia, né? E o quanto os momentos desta fase são significativos, né? Para a interação e a geração de aprendizado, de conhecimento e de crescimento, né? Este passo é exatamente onde a gente está conseguindo situações para poder efetivamente crescer, né? Com consistência, né? Pensando nisso e nos momentos difíceis que eu já enfrentei, né, para motivar e mobilizar a minha equipe, nós inserimos como bônus para os empresários, para os empreendedores participantes do programa Caminho do Crescimento, um treinamento de mobilização e motivação de equipes para a busca de melhores resultados, a fim de ajudar os empreendedores, né, a motivar e mobilizar, né, as suas equipes no processo de mudança com a implementação do método. E quando o quarto ciclo se completa, a fase da sinergia está no seu auge, né? E é hora, então, de partir para a fase do crescimento, né? Dos resultados, gerar um ambiente criativo, né? Entrando definitivamente no caminho do crescimento para o estado da arte. E para consolidar o crescimento na empresa, você vai precisar realizar as avaliações do sistema de gestão, né? E para que isso possa propiciar, né, mais situações de geração de conhecimento e de ambiente criativo, principalmente, né? Para você fazer essas avaliações do sistema de gestão, você tem várias opções, né? Para isso, você pode buscar várias consultorias disponíveis no mercado, né? No programa Caminho do Crescimento, nós desenvolvemos um treinamento de avaliação, né, da gestão, que permite ao empresário identificar e compreender, né, em que nível de maturidade está a gestão do seu negócio, né, com base nos requisitos de excelência preconizados pelas instituições de fomento ao desenvolvimento da produtividade e da competitividade, que é o PGQP e a Fundação Nacional da Qualidade, que eu comentei com vocês que eu sou voluntária, né, como avaliadora e examinadora dessas instituições. Então, o nosso treinamento do terceiro passo, ele é fundamentado nos fundamentos da excelência, nos critérios de excelência da Fundação e do Programa Gaúcho, né? Mas isso, sobre essa etapa, nós vamos falar no próximo. Talvez tudo isso fique fácil, né, de entender depois que alguém explica o passo a passo, como é que funciona. Mas, sinceramente, eu levei muito tempo para entender o fluxo, né, dessas atividades, principalmente a importância do gerenciamento das atividades na rotina diária da empresa, né? A aplicação do método na empresa com a amplitude necessária, né, para começar
a produzir os resultados que eu queria, né? E quem me dera, assim, se alguém tivesse me passado dessa forma, né, passo a passo, lá no início, quando, né, há 15 anos atrás, né? E se foi tão difícil para mim, muita gente me pergunta por que é que eu compartilho gratuitamente todo esse conhecimento. Bom, conforme eu falei, compartilhar o conhecimento é a minha missão de vida. É uma das coisas que me faz mais feliz, né? Então, eu acredito firmemente que só por meio do conhecimento é possível gerar a transformação necessária para promover o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. Eu acredito que para minha empresa continuar crescendo, é preciso que o ambiente onde ela está inserida cresça da mesma forma, cresça também. Eu acredito também que para termos um país forte, com uma sociedade mais justa, precisamos que as empresas, as organizações, de forma geral, cresçam e se desenvolvam, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas que fazem parte dessas empresas e, por consequência, a melhoria da qualidade de tudo à sua volta. Eu amo o que eu faço e me enche o coração de alegria ver as pessoas prosperando, crescendo, melhorando as suas vidas, tendo a oportunidade de dar a minha contribuição, por menor que seja, na construção de projetos de vida que possam transformar a vida das pessoas para melhor, para mim, isso não tem preço. No blog, nós publicamos muitos artigos com temas e conteúdos e dicas que contribuem para a melhoria das atividades, né, e dos líderes e das pessoas de forma geral, né? E frequentemente eu recebo e-mails e comentários das pessoas agradecendo, né, e contando o que conseguiram melhorar nas suas atividades diárias, só com as dicas e sugestões e os conteúdos que a gente disponibiliza. Isso me deixa muito feliz. Mesmo que eu fosse milionária e eu não tivesse a menor necessidade de trabalhar, ainda assim eu continuaria fazendo o que eu faço. Ainda assim eu continuaria compartilhando o conhecimento. Essa é definitivamente a minha missão de vida. E nessa série de vídeos eu estou dando para você uma pequena introdução de como que você pode conduzir a gestão da sua empresa de forma a conseguir chegar no caminho do crescimento. Gerar prosperidade, resultados cada vez melhores, tanto para você quanto para todas as pessoas que estão inseridas, né, no seu ambiente, que estão à sua volta. Mas eu sei que algumas pessoas que estão aqui conosco gostariam de poder aprofundar mais este conhecimento. E isso é uma pequena parte do conteúdo que nós preparamos para ser desenvolvido no programa Caminho do Crescimento, que é bem mais amplo, né? Que inclui dezenas de técnicas, ferramentas, modelos de padronização de ações e muitos exemplos de boas práticas de gestão que podem ser implementadas de forma imediata para promover as melhorias na gestão da sua empresa, práticas de gestão que eu aprendi nos diversos encontros que eu tive, nas diversas oportunidades de avaliação, avaliação da gestão de outras empresas, né?
Então isso tudo, toda essa carga de conhecimento está inserida no programa Caminho do Crescimento, né? E em breve a gente vai abrir inscrições, né, para o programa no dia 15 de novembro, que é a quinta-feira da semana que vem. A gente vai estar iniciando as inscrições para o programa Caminho do Crescimento, né? No terceiro vídeo dessa série eu vou falar mais alguns detalhes e vou informar também como que você pode disputar uma vaga para o programa se tiver interesse. E eu falo disputar porque tem muita gente participando, tá muito legal essa comunidade, né? E a gente tem limite de vagas. A expectativa é que a demanda seja enorme, né? Mas, enfim, depois eu explico melhor, né, isso com detalhes. Agora eu quero te falar sobre o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o conteúdo da liderança, que é aplicado à gestão da empresa, e porque muitos empreendedores não conseguem fazer com que o planejamento que elaboraram seja efetivamente executado, né, durante a etapa de execução do plano, né, do plano de ações. E qual o erro fundamental cometido pelos empreendedores na execução da sua agenda, né? Eu vou compartilhar com vocês também algumas boas práticas de gestão que podem ajudar a corrigir esse erro, tá? E além disso eu vou responder algumas das perguntas, né, as mais frequentes, vou tentar responder o máximo possível, né, das perguntas que eu recebi durante a exibição desta série. Então, agora eu quero te pedir novamente que você deixe as suas dúvidas, faça as suas perguntas e deixe comentário, né? Manifeste o que você gostaria, o que mais você gostaria de saber, se você gostaria de ter mais alguma informação específica sobre o programa, enfim, né? É só escrever aqui embaixo, aí onde tem o espaço para os comentários, né? Que eu vou ler todos e responder o máximo possível que eu puder. É claro que possivelmente eu não vou conseguir colocar todos, né? Mas se eu não responder no vídeo eu respondo os mais frequentes e os outros eu vou procurar responder ou inbox pelo Face ou por e-mail, conforme vem, né, as perguntas. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha também esse conhecimento, manda o link, quem sabe a gente pode ajudar mais